O homem, com sua mente desgastada pela ilusão, lança um fútil e arrogante desafio à divindade onisciente, de que, se fosse o Todo-Poderoso, poderia criar um mundo muito melhor do que esse. Ele eliminaria da Terra as doenças devastadoras e os acidentes, a fraqueza mental e as emoções perniciosas como a vingança, a ira, a ganância, a avareza industrial que causa crises econômicas, as catástrofes naturais de terremotos, inundações, secas, o tédio, o desespero, a velhice, a morte dolorosa, todas as desastrosas tragédias da vida. Ele criaria um mundo de alegre atividade, sem o esforço do trabalho árduo, um estado mental de sempre renovada alegria para todos, sem ociosidade mental e tédio. Ele tornaria invulnerável o corpo, mutável conforme o comando da própria vontade. Nossos corpos seriam confeccionados no laboratório da materialização e do auto-rejuvenescimento. Ele criaria uma verdade de ocupações numa vasta esfera de ação, todas elas conduzindo a uma infinita, interminável e agradável satisfação. Cidadãos bons seriam materializados do éter, à vontade, assim como Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Todos iriam para o céu e se tornariam anjos, depois de concluir com êxito o seu entretenimento terreno. É fácil imaginar um mundo assim, pois a alma está sempre sussurrando ao homem sobre sua inata perfeição, mesmo enquanto o ego o mantém envolvido num jogo de azar com os atrativos de uma distorcida dualidade terrena. Uma existência ideal não é impossível, mas ela se destina a um tempo e a uma esfera diferentes, reservados para aqueles que se graduaram nas tarefas educativas da vida terrena. Para o homem comum, em seu estágio atual de evolução, uma vida sem dificuldades seria de pouco valor. Nenhuma lição de crescimento seria aprendida, não haveria nenhuma transformação de sua inflexível natureza em uma consciência divina, nenhum incentivo que o compelisse a buscar e conhecer seu Criador. De qualquer maneira, persiste sem solução o vetusto enigma. Teve o mal sua origem no plano de Deus, bom e perfeito? O próprio Senhor respondeu ao profeta Isaías: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Os rishis iluminados da Índia também perceberam alegria, tristeza, nascimento, morte, temor, coragem. Esses diversos estados de ser brotam apenas de mim, como modificações de minha natureza. Eu sou a fonte de todas as coisas. De mim emerge toda a criação. Somente o Espírito é perfeito. Todas as coisas na criação, sendo limitadas, são imperfeitas. A própria origem da criação fez surgir a lei da dualidade, luz e trevas, bem e mal. A lei da relatividade, necessária para dividir o uno em muitos. Por meio da tormenta da vibração, os pensamentos de multiplicidade emanados de Deus projetaram as ondas de manifestação, seu lila ou jogo divino. O desejo desinteressado do espírito de usufruir, sua bem-aventurança, diversificado em muitos indivíduos,
era necessário para o espírito perfeito e completo. Assim como não é por uma necessidade vital que um pai pode buscar a alegria de brincar com seu filho. O desejo do espírito foi, portanto, uma imperfeita agitação na perfeita bem-aventurança serena. Uma vibração de pensamento para realizar algo quando tal realização não era necessária. Conforme anteriormente apresentado, o espírito, sendo a única substância existente, tinha tão somente a si próprio com que criar. Desse modo, em sua consciência infinita, o espírito se diferenciou em pensamento apenas entre si próprio e a criação que dele se originou. Assim como as imagens diferenciadas de um sonho assumem a aparência de realidade em sua existência relativa como ideias separadas, feitas da substância mental única da imaginação do sonhador. A fim de conferir individualidade e independência às suas imagens ideativas, o espírito teve que utilizar um artifício cósmico, uma mágica mental universal. O espírito recobriu e permeou o seu desejo criador com uma ilusão cósmica, uma grande medidora mágica descrita nas escrituras hindus como Maya. A ilusão divide e delimita o infinito, imensurável, em formas e forças finitas. A operação da ilusão cósmica nessas individualizações é denominada avidya. Engano individual ou ignorância que conferem uma enganadora realidade à existência de tais individualizações como separadas do espírito. Seres individualizados possuindo os instrumentos do corpo e da mente humanos. Estão dotados do poder de livre-arbítrio e independência de ação. Embora Deus tenha criado o universo a partir da ilusão, Ele próprio não se ilude com sua criação. Ele conhece Maya como sendo apenas uma modificação de sua consciência única. Os dramas colossais da criação e da dissolução de planetas e galáxias, o nascimento, desenvolvimento e declínio de impérios e civilizações, os incontáveis dramas em miniatura das vidas individuais, com seus enredos secundários de saúde e doença, riqueza e pobreza, vida e morte. Todos se desenrolam em Deus como o sonhador, criador único, uma percepção quimérica de mudança, naquele que é eternamente imutável. Uma parte do ser infinito permanece sempre transcendente para além das dualidades vibratórias. Ali, ele é o absoluto inativo, o espírito. Quando o espírito faz vibrar sua consciência com pensamentos de diversidade, ele se torna imanente como o Criador onipresente no finito domínio vibratório da infinitude. Aqui, Deus é ativo em seu aspecto de Espírito Santo vibratório criador, com sua imanente consciência crística. Na inteligência criadora do Espírito Santo estão todas as leis e princípios orientadores que manifestam, sustentam e dissolvem cada porção e partícula do universo do Senhor. O Espírito Santo herdou do Espírito a independência para criar e governar dentro da vasta esfera de ação dos poderes de manifestação a ele conferidos. Esse poder criador que dá origem e sustento à criação é mencionado nas escrituras hindus como Mahaprakriti, a grande natureza, as potencialidades de tudo o que está por se manifestar. Quando esse poder
emana de Ishvara, Deus, o Pai da criação, como vibração cósmica, criadora inteligente, ele assume uma natureza dual, como Paraprakriti, natureza pura. Cria e expressa todo bem e beleza em harmonia com o imanente Kutashta Chaitanya, a consciência crística sintonizado com Deus. Sua natureza divina está magnificamente expressa nos reinos celestiais, causal e astral. Todavia, à medida que o poder vibratório desce à manifestação material, ele se torna conjuntamente a variante, a Paraprakriti, que cria através das leis restritivas da matéria grosseira e da extrema densidade da ilusão.